Olá, mulher da rede, como você está? Mais um vídeo, mais uma palavra do Senhor para as nossas vidas. E o vídeo de hoje é quando perguntamos ao Senhor, recebemos direcionamento, recebemos resposta. E nós vemos muitas passagens da Bíblia que nos mostram isso. E eu quero orar antes de começarmos, porque eu já estou começando. Pai maravilhoso, obrigada por este momento aqui. Obrigada, Senhor, pelos nossos corações dispostos e disponíveis para Ti, Senhor, para Te ouvir, para aprendermos mais da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha através da minha vida trazer respostas, Pai, aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. E é muito real, né? Na palavra de Deus nós vemos inúmeras passagens onde pessoas perguntam ao Senhor, onde pessoas buscam direcionamento, onde pessoas buscam os próximos passos para suas vidas e essas pessoas sempre tiveram respostas. Essas pessoas sempre obtiveram respostas do Senhor. E muitas vezes a resposta vinha de pronto e muitas vezes a resposta demorava. E isso é normal nas nossas vidas. E quando nós entendemos que é assim, o Senhor pode nos responder de pronto, o Senhor pode nos responder de forma demorada. Quando nós entendemos isso, nós tendemos a descansar na soberania de Deus. É assim que precisa ser. E isso irá acontecer. Muitas vezes ele vai responder de pronto e muitas vezes irá existir uma demora na resposta, uma demora aos nossos olhos, né? Porque ele é onisciente, né? A soberania dele precisa nos bastar no sentido da espera. Mas claro que muitas vezes a espera não é confortável, não é fácil, mas é neste lugar que nós precisamos estar. E eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Se você puder anotar, se você puder, sabe, que o Senhor abra as nossas mentes para isso. Fé não é simplesmente, não é apenas acreditar. Fé vai muito além da palavra acreditar. E eu vou ler para que você registre muito bem isso no seu coração. Fé em hebraico é emuná. E emuná significa firmeza, constância, fidelidade, decisão e ação. Entende? Fé não é apenas acreditar. Não. Fé significa firmeza, constância, fidelidade, decisão e ação. Quando a gente fala a palavra fé, parece muito, eu tenho fé em Deus. Mas é muito além. Emuná significa firmeza, constância, fidelidade, decisão e ação. Quando nós temos fé em Deus, nós nos firmamos nele e agimos. Fé é se firmar em Deus e agir. Por que eu preciso que você entenda isso muito forte em você? Por que eu preciso que você entenda de fato o que é fé? Porque lá em Tiago, capítulo 2, no versículo 26, diz assim, eu deixei até aberto, mas eu também escrevi ali, mas eu vou ler aqui. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, a fé sem obra, ela é morta. Então, olha só, o que a gente leu? Que fé é estar firme, constante, fiel, ter a decisão e a ação. Então, a fé sem obra, ela é morta. A fé sem um agir, ela é morta. Ela não existe. E muitas vezes nós fazemos perguntas para o Senhor e Ele nos dá situações no qual Ele irá nos responder. Mas como nós não estamos agindo, como nós não estamos fazendo, como nós não estamos obedecendo ao Senhor,
nós não estamos ouvindo nem entendendo as respostas que Ele está nos dando. Então, isso é muito real, né? O Senhor, muitas vezes, Ele não vai dar a resposta de pronto, igual nós vamos ler aqui mais pra frente, igual já aconteceu na minha vida. Mas Ele nos dará situações em que nós entenderemos a resposta dele. No versículo 14 até o 26 de Tiago, nos fala sobre a fé. E olha o que fala do 14 ao 17. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, não tiver boas obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de alimento diário, e algum de vós disser, ide em paz, aquetai-vos e saciai-vos, e não lhes derdes nada do que necessitam, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, se não tiver ações, atitudes de obediência para apoiá-la, é morta em si mesma. Então, a fé sem a obediência, sem a ação em obedecer, ela é morta. Ela é morta. E então a gente viu, vou reforçar. Então a gente viu que emuná é fé em hebraico e significa firmeza, constância, fidelidade, decisão e ação. Muitas vezes, uma pessoa que fala a palavra, que prega a palavra, parece repetitiva. Mas muitas vezes é preciso que ela seja, para que realmente penetre no nosso coração, na nossa mente. Eu leio muito e nos livros do Luciano Subirá ele fala muito isso. Eu não quero ser redundante, eu não quero ser repetitivo, mas eu preciso que você entenda. Então eu preciso reforçar este fundamento, esta ideia, né? Vou beber água. E como tenho fé em Deus, em Jesus, se eu não obedeço? Então nós precisamos literalmente colocar a nossa fé em ação. A fé é uma obediência, é estar firme, constante, fiel, né? Decidido a agir, a ter uma ação em relação à palavra que o Senhor nos dá. Numa espera, né? Além de nós termos a fé e agir para as respostas que o Senhor nos dá, para as direções que Ele nos der, nós precisamos ter também fé, a fidelidade, a constância, a firmeza, a decisão e a ação de esperar. E o esperar é agindo na última palavra que o Senhor deu sobre as nossas vidas. Lá no Instagram, domingo, hoje é terça, hoje é terça, ontem foi meu aniversário, 39 anos. Ah, gente, como é lindo viver a vida com o Senhor, né? E ontem, 9 de março de 2026, estamos nós, eu fiz aniversário. Então, parabéns pra mim, que Deus abençoe, me dê muita graça. Amém. Então, domingo entrou uma palavra lá no Instagram da rede, que é sobre Davi. Davi, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 2, no versículo 1, que diz assim. Também vou abrir aqui, mas eu vou ler ali no computador, que é a mesma versão. Vou ler aqui. Não, vou ler aqui que eu fico reta. Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? O Senhor respondeu-lhe: sobe. Davi perguntou: para onde subirei? O Senhor respondeu-lhe: para Hebrom. E aqui a gente vê que o Senhor respondeu de pronto, Davi, assim como muitas passagens e assim como nas nossas vidas. Eu tive muitas experiências, tenho muitas experiências onde o Senhor responde de pronto e muitas experiências também onde o Senhor demora para responder. E aí é onde entra aquilo que eu já falei. Quando nós entendemos a soberania de Deus, a onisciência de Deus, a gente
precisa orar. Senhor, guarde meu coração, guarde a minha mente. Senhor, guarde os meus pensamentos em Ti, para que eu não venha achar que o Senhor não ouviu a minha resposta, ou para que eu não venha achar que o Senhor se esqueceu. Sabe, é importante nós entendermos isso, estarmos neste lugar, porque o Senhor responderá. É lindo, muitas vezes o Senhor responde algo que você perguntou e no momento ainda tem respostas que você também precisa, novos direcionamentos, novas instruções. Então que você tenha essa certeza, o Senhor, Ele não se esquece. Ele não se esquece de nenhuma oração que nós fazemos. Na palavra de Deus, eu já falei algumas vezes, diz assim: pode aquele que criou os ouvidos não ouvir? Ele ouve, e é muito lindo isso, é muito lindo viver isso. Mas nós precisamos entender que há um tempo de espera, muitas vezes. E a importância de agirmos quando ouvirmos a resposta. Davi, quando ele fala, subirei para algum lugar, o Senhor responde ele, para Hebrom. Ele não fica parado, tá, então deixa eu ver. Deixa eu ver, será que é isso mesmo? Será? Não. Olha o que diz no versículo 2. Davi subiu para lá e também levou suas 2 mulheres, levou a família. Davi também fez subir os homens que estavam com ele, com cada família. Então, Davi agiu. Davi, ele teve firmeza, ele teve decisão, ele teve uma constância, e ele agiu em relação à direção que Deus deu a ele. E agirmos quando ouvimos a resposta é mais importante em si do que a pergunta. Entende? Porque não adianta nós perguntarmos, o Senhor responder e nós ficarmos assim: tá bom, eu tenho fé, vai acontecer. O Senhor pegar Davi e transportar Davi para o Monte Hebrom. Não, Davi, ele agiu. Então é muito mais importante que nós hajamos quando o Senhor nos responder. Caminharmos, termos a ação de vivermos, nos dirigirmos às instruções do Senhor para as nossas vidas, como nós vimos que Davi fez. E é lindo quando acontece, né? Quando a gente pergunta e ele responde com as suas instruções, agimos em fé, com fé e nos movimentamos para caminharmos de encontro à sua palavra. Isso é muito importante. Quando o Senhor falar e nós não ficarmos assim, agirmos, essa é a questão. Nós precisamos agir para encontrarmos a resposta do Senhor. Entende? Então, Hebrom, ele agiu, ele andou até Hebrom. Ele foi até a palavra que o Senhor tinha dado à vida dele. E é lindo isso, porque quando nós agimos, quando nós nos movemos nas instruções do Senhor, olha o que há neste lugar. No versículo 4 diz assim: então os homens de Judá vieram, ungiram ali Davi, rei sobre toda a casa de Judá. E lhe avisaram, foram os homens de Jabes, Gileade, que sepultaram Saul. Quando nós ouvimos e agimos as instruções do Senhor, a unção dele estará sobre nós. Quando o Senhor falar, se mova para cá, e você for, a unção dele estará sobre você. Quando o Senhor falar, espere, fique, a unção do Senhor estará sobre você. Quando o Senhor falar, faça isso, a unção do Senhor estará sobre você. Quando você pisar ali onde o Senhor mandou você estar, a unção do Senhor estará sobre você. Isso é muito poderoso, isso é muito lindo. É lindo demais viver isso. E por isso a importância de termos um relacionamento com o Pai. A importância de nós estarmos sensíveis à voz dele, ouvindo as instruções dele para a nossa vida. Isso é um relacionamento de pai e filha, né? Isso é um relacionamento que o Senhor quer para nós. Esteja perto o suficiente para você ouvir as respostas que o Senhor tem para a sua vida. Porque muitas vezes a gente pergunta e aí a gente está tão atribulado com um monte de afazeres, com um monte de coisa, um monte de pensamento. Essa semana mesmo eu falei com o Senhor e aí eu falei assim para ele: Pai, eu fiz assim aqui no escritório, Pai, silencia a minha mente.
Eu falei, por favor, Senhor, silencie a minha mente, eu quero te ouvir, eu quero estar sensível à tua voz. Isso é uma oração que nós precisamos fazer constantemente, porque o tumulto do nosso dia a dia, o tumulto da vida acontecendo, sobrecarrega a nossa mente. E muitas vezes a gente deixa de ouvir a voz de Deus, não porque Ele não está falando, mas porque nós não estamos sensíveis a ouvir a voz dEle, sabe? Eu sempre falo assim, o Senhor, Ele é um Deus tão educado, sabe? Ele não vai ficar falando junto com um monte de bagunça. Ele até falou, você não ouviu, Ele tá só esperando você silenciar para ouvir, e Ele fala de novo. E é muito lindo, é muito lindo. E eu escrevi, esteja perto o suficiente para conhecer sua voz quando ele responder. E fé, a fé real que nós entendemos o que é, para agir e obedecer. Desta maneira, a unção do Senhor estará sobre as nossas vidas, aonde nós estivermos. A unção do Senhor estará na sua cozinha, a unção do Senhor estará na sua lavanderia, estará no closet arrumando a roupa dos seus filhos, estará na casa, estará no seu trabalho, aonde você esteja, na empresa, na sua empresa ou numa empresa que você presta serviço. A unção do Senhor estará no seu dia a dia, se for a resposta do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus. E se a resposta não chegou ainda, olha só, esse vídeo também é uma resposta se a resposta não chegou ainda. Porque se a resposta não chegou ainda, creia e permaneça na palavra anterior que ele te deu. Eu aprendi isso há um tempo atrás. Nós vemos que os hebreus, eles se mexiam quando a nuvem se mexia, e eles ficavam parados quando a nuvem estava parada. Então, assim, que nós possamos nos mover quando a voz do Senhor disser para nos mover, mas que nós possamos estar paradas. Digo, no mesmo agir, se a voz do Senhor não disse para você mudar a sua direção, as instruções não mudaram. E sabe uma oração muito poderosa que eu também faço para o Senhor? Pai, eu quero só me mover quando eu ouvir a tua voz, só quando a nuvem se mover. E se a sua nuvem não mover, se a sua voz não me der novas instruções, que eu esteja em paz aonde eu estou. Que eu esteja em paz embaixo da nuvem, sabe? Porque muitas vezes a gente fica, eu quero instruções novas, eu quero, e não é isso que Deus tem para nós, sabe? E nós precisamos descansar, sossegar a nossa mente, sossegar a nossa alma no Senhor. Então, que você esteja nesse lugar, que se a nuvem se mover, você se mova, você obedeça e haja. Se a nuvem não se mover, você obedeça e fique, permaneça servindo, permaneça agindo de acordo com o que o Senhor quer para a sua vida. E em Salmos 27:14 diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Então, se você ainda não tem direcionamentos novos, se a nuvem não se moveu, tenha bom ânimo, fortifique-se o teu coração e espera pelo Senhor, porque novas instruções virão, mas ainda não é tempo. É tempo de permanecer parada embaixo da nuvem, que Ele vai te responder. Creia que esse vídeo é uma resposta para você esperar as novas instruções do Senhor. Então, tenha de bom ânimo, tenha paz no lugar que você está. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa palavra é muito poderosa, né? Ela fala muito aos nossos corações. Como eu disse, todos nós esperamos alguma resposta do Senhor, novas instruções do Senhor. E se não tem ainda, é porque ainda não é tempo de novas instruções e descansaremos no Pai. Em nome de Jesus. Vamos orar para terminar? Senhor, obrigada por essa palavra, obrigada pela tua graça derramada sobre nós. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que esta palavra já é uma resposta do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nos dê fé, que nós possamos te buscar
para que a nossa fé seja aumentada, acrescentada, a fé real, Pai, que nós possamos estar em Ti com firmeza, com convicção, com fidelidade, com constância e com decisão e ação, Pai, para que a Tua palavra se cumpra às nossas vidas, para que nós possamos caminhar em direção à palavra que o Senhor nos deu, as respostas, as novas instruções que o Senhor nos deu. Senhor, nos coloque perto de Ti, silencie todas as vozes, silencie, Pai, a nossa alma, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos estar sensíveis à Tua voz e ao Teu direcionamento, e nos dê paz em esperar a resposta, e nos dê paz em agir para as novas instruções, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mulher, eu amo a sua vida. Que o Senhor abençoe grandemente a sua semana e que você viva esta palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus.